Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, e trago a você a continuidade da obra O Consolador dos nossos estudos aqui. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a estar assistindo aqui, youtube.com/Amigos de Nosso Lar, na playlist Emmanuel, a estar buscando a sua leitura e reflexão também, baixando em PDF esta obra ou adquirindo, se você puder, certo? Então vamos à nossa leitura e reflexão. Questão 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc? Resposta. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Antes de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então nós percebemos aqui o quanto a saúde holística é importante, o quanto o cuidado da alma é necessário. As doenças iniciam-se na alma e eclodem no corpo físico, porque estamos aqui encarnados. Transmitimos os nossos pensamentos, vibramos isto e transmitimos ao nosso perispírito, que nos reveste, que reveste o nosso espírito e ao nosso veículo para virmos aqui. Aí nós estamos revestidos, estamos encarnados, vivos, como dizemos aqui na matéria, transmitimos isso ao nosso corpo físico e ele acaba expurgando isso através da doença, que vem a ser uma depuração da nossa alma. Precisamos tratar a doença, sim, e também e principalmente na sua causa, no espírito, para que não venha a continuar ocorrendo ou gerando mais dores ainda, certo? Mas é importante fazermos todo o esforço que estiver ao nosso alcance para resolvermos os nossos problemas de enfermidades. Questão 98. Nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Resposta. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, através do passe, nós emanamos de uma forma consciente, através da nossa mente, as nossas energias, o nosso magnetismo, vibramos isto, transferimos moléculas sãs que vão substituir as malsãs, as moléculas boas por moléculas doentes, enfermas, a fim de restaurarmos a saúde, certo? 99. Como deve ser recebidos e dados o passe? Resposta. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, estou dando o passe, a pessoa está receptiva, desejando receber auxílio e estará ali com a mente conectada em receber a ajuda, mas em nenhum momento eu necessito
colocar as mãos sobre a pessoa. A prece, o auxílio e este passe podem ser transmitidos, o seu benefício, à distância. Jesus curava à distância também, certo? Questão número 100. A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, será uma modalidade do passe? Resposta. As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Então nós percebemos aqui que através desta prática está sendo exercida a caridade, está sendo exercido o bem. Se a pessoa compreende que daquela forma ela está ajudando ou está sendo ajudada, não há mal algum nisto, porque a caridade está sendo exercida através do amor. E o bem se faz de igual maneira, certo? Questão 101. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer, etc.? Resposta. Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios, que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então nós percebemos que muitas vezes as doenças não são curadas no corpo físico, mas após o desencarne, ao chegar no plano espiritual, obtém-se a cura, porque fica extinguido aqui o mal. Mudado, sim, a mentalidade, mudados os atos e atitudes. E aquela enfermidade que durante toda uma encarnação permaneceu comigo, foi motivo de restauração, foi motivo de resignação, de fortalecimento da fé, de resiliência e de reforma íntima. Sem ela, eu estaria cultivando ainda os meus vícios, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, e a minha prepotência seria maior do que tudo. Portanto, algumas vezes podem ser obtidas as curas, mas na sua grande maioria, ainda a doença, ela vem nos trazer, melhor dizendo, uma libertação, muito embora pela dor. Aqueles que estão próximos sofrem junto, mas ela liberta não apenas aquele que está enfermo, mas os outros à volta, que podem aprender pelo exemplo da dor. Certo? Questão 102. Podem os espíritos atuar sobre a flora microbiana das moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Resposta. As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício
puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, é como na questão anterior, quando houver possibilidade, quando houver benefício, há uma ação também da espiritualidade de acordo com o mérito de quem está recebendo ou pode receber, certo? Questão 103. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Resposta. A água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para um determinado enfermo. E, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, cada caso é um caso. Eu posso estar necessitando de uma forma que a água traga um determinado benefício para mim. E a outra pessoa estar necessitando de outra função da água, que a água lhe traga outro benefício. Cada um tem uma necessidade diferente. Portanto, às vezes, de acordo com a necessidade, é conveniente que se tenha 2 garrafinhas de água, 2 copos de água ali, para que se cumpra um benefício mais exato a ambas as partes. Questão 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc, etc? Resposta. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico considerado o problema dos méritos individuais. Então, a espiritualidade e aqueles que estão a serviço da espiritualidade não podem exercer estes tipos de atividades como sendo algo particular, como alguém que trabalha numa determinada empresa. Não, a caridade e a mediunidade, ela realiza um caráter geral e não deve ser empregada exclusivamente como um fim único, específico, e sim de uma forma a beneficiar a todos que estiverem e a todos que forem possíveis, certo? Questão número 105. O fato de um guia espiritual receitar um determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? Resposta. O guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física, mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Então, sim, a espiritualidade, sempre que houver o nosso merecimento, a nossa cooperação, e a espiritualidade poder contribuir para a nossa melhora, para o nosso pleno restabelecimento, sim, eles irão agir a este fim, com esta determinada situação. Porém, aquilo que estiver mencionado no nosso planejamento reencarnatório deve ser cumprido, e só Deus o pode modificar, como ali bem colocou. Então, agora vamos à questão 106, que fecha este vídeo, e vamos à nossa leitura e reflexão final. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Resposta. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal.
Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Portanto, aquilo que está no nosso planejamento reencarnatório irá reencarnar em determinado dia, tal horário, desencarnará por volta de tal idade, precisa ser cumprido. Nós não temos o direito, em modo algum, de extinguirmos a nossa vida por uma escolha para pararmos de estarmos sofrendo uma moléstia física, uma doença aqui no corpo físico. Nós não temos o direito de abreviar esta vida, abreviar esta existência física. Nós precisamos nos resignarmos frente a uma enfermidade, porque ela está nos auxiliando a crescer e está depurando o nosso orgulho e as nossas enfermidades espirituais através daquela doença, nos ajudando a nos modificar e nos tornar mais humildes, certo? Então, eu sou Débora Rabelo, essas foram as questões 97 a 106 aqui do livro O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No próximo vídeo estaremos adentrando na questão número 107. Convido você a estar aqui assistindo, se inscrevendo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. E até a próxima.